boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E assim, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, capítulo 8, da Lei do Progresso, no subtítulo Influência do Espiritismo no Progresso. A questão é a 798. Pergunta Kardec: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Aí a espiritualidade responde: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados,
seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Olha como a espiritualidade, né, falou de coisas que nós vamos constatar ao longo da história, não é? O Espírito Miramês nos diz que o progresso, como uma lei natural em todos os mundos, se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos. O Espiritismo nada mais é do que uma feição divina do progresso, a trazer para a humanidade o segredo da vida e da própria felicidade. O Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo e as instruções, forças essas que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. Então, a gente vai vendo que a ação do alto para a propagação da doutrina dos espíritos, meus irmãos, é observada ao longo da história. O movimento espírita, então, iniciou-se lá na França, né, em 1857, e com a publicação de Livro dos Espíritos. Mas, como a espiritualidade percebeu que ele estava ficando restrito, né, a um grupo de intelectuais, houve a transplantação desses conceitos para o Brasil. E para aqueles que queiram se aprofundar sobre isso, é só consultar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é rico nesses esclarecimentos, ou também A Caminho da Luz. O primeiro, de Humberto de Campos. O segundo, Psicografia de Chico, por Emmanuel. Aí, em 1860, houve a primeira tradução para o português. E assim, os tempos são chegados. A primeira obra espírita impressa no Brasil chegou. E aí o jornalista brasileiro Teles de Menezes, ele fundou em Salvador o primeiro centro espírita no Brasil. Né? Depois de Salvador, a doutrina chegou ao Rio de Janeiro também com muita força. E esses dois estados no Brasil foram, assim, os pioneiros, né? E assim, em pouquíssimo tempo, em 3 anos, de 1857 a 1860, ela já estava aqui conosco. Em 69, o nosso querido Kardec desencarna, mas o legado que ele deixou com a codificação dos espíritos permaneceu, não é? E aí, aqui no nosso país, o espiritismo passou por grandes lutas, como os espíritos previram, não é? Para afirmar-se no solo brasileiro. A partir de 1890, ser espírita no Brasil era crime, punido com multa e detenção de 1 a 6 meses. Nem a declaração do país, ou seja, a primeira carta da República de fevereiro de 1891, ajudou. Por quê? Porque antes da República, os espíritas eram alvos costumeiros de ataques da imprensa, reclamações dos médicos e oposição da igreja. A igreja, ela estava um pouco afastada, né, do Estado, porque com a proclamação da República o Estado tornou-se laico. E ela queria essa reaproximação novamente com o Estado. Então, ela fez do espiritismo o bode expiatório. Por quê? Esses homens envolvidos na proclamação da República eram positivistas, não é? Então, havia interesse de que só houvesse coisa com a razão. E eles rechaçavam, não é, as coisas espirituais. Então,
a norma que associa o espiritismo a rituais de magia, de adivinhações, e refletia a pressão do clero católico e desses positivistas, e até mesmo da classe média, temerosa da disseminação sem controle do curandeirismo. Foram esses obstáculos que levou vários espíritas presos, entendeu? Porque foi feito um código penal que dizia que o espiritismo não era religião. Então, a Constituição dizia que o Estado era laico, mas o espiritismo não sendo religião, os seus adeptos passaram por todos esses tormentos, entendeu? Aí, apesar de todos os percalços, como a espiritualidade respondeu, o espiritismo foi avançando e superando. Quando chegou no censo demográfico de 2010, o espiritismo já aparecia ao lado dos evangélicos, que foi a religião que mais cresceu, foram os evangélicos, mas o espiritismo e as pessoas sem religião, o censo demográfico revelou que crescia, ao tempo que os adeptos do catolicismo caíam. Então, em 2000, 1,3% da população, que era de 2,3 milhões, eram espíritas. Quando chegou em 2010, o percentual aumentou para 2%. Porém, a população houver aumentado para 3,8 milhões de habitantes. Agora, o aumento mais expressivo foi no Sudeste, cuja proporção passou de 2% para 3,1% entre 2000 e 2010, um aumento de mais de 1 milhão de pessoas passaram a ser adeptas do espiritismo. Então, há muitas pessoas que não frequentam as casas espíritas, meus irmãos, mas aceitam alguns preceitos doutrinários como a reencarnação, não é? Nós sabemos que metade da humanidade é reencarnacionista, porque o Oriente já era, não é? O que oferecia resistência quanto à reencarnação era o Ocidente. Mas pesquisas sobre a teoria de vidas passadas levaram a TVP, terapia de vidas passadas, que aceita a reencarnação, se não como uma coisa pronta, já acabada e não discutida, mas como uma fonte de conhecimento para compreender a psique das pessoas. O pesquisador Ian Stevenson, né, cientista e professor psiquiatra, né, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma pesquisa confirmando a realidade da reencarnação com crianças que tinham recordações de vidas pretéritas, que diziam não serem esses atuais os seus pais, e que informavam quais seriam e que cidade estavam. E esse cientista foi lá e constatou a veracidade dos fatos. Ou seja, meus irmãos, como contra fatos não há argumentos, realmente, como disse a espiritualidade nessa resposta dessa questão, os contraditores da doutrina espírita ficarão isolados, não é? E aí, eles, com certeza, serão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Aí, o nosso querido Kardec, ele ainda faz um comentário nessa questão. Ele diz assim, olha, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer
paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede em ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Aqui a gente vai entender raças, assim, como no tempo de Kardec, mas hoje a gente já não utiliza isso, porque a raça é só uma, né? A raça humana. Seria povos, né? Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade e unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, vamos refletir um pouco nesse comentário de Kardec, né? Ele foi assertivo ao dizer que durante 2 ou 3 gerações haveria o fermento da incredulidade que unicamente o tempo iria aniquilar, não é? Nós já seríamos assim a 4ª geração, né? Após essa nota do Kardec. Aos poucos, nós fomos assimilando esses conceitos filosóficos do Espiritismo. Na minha família, por exemplo, só tinha uma pessoa que, na minha infância, frequentava a casa espírita. Mas, mesmo assim, era minha avó. Mas, mesmo assim, todos os filhos e netos foram batizados, fizeram a primeira comunhão, casaram, tudo na religião católica. Entendeu? Com o tempo, é que nós fomos fazendo questionamentos. Quem eu sou, né? De onde eu vim? Para onde eu vou depois que eu deixar essa existência? E que a gente não conseguia encontrar respostas na religião oficial. E assim nós fomos despertando desse sono da ignorância. E fomos observando as leis naturais e constatando que o Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando os conhecimentos e trazendo aos povos o consolo e as instruções, para a gente poder entender todo esse processo. Então, o Espiritismo surge em um período de desenvolvimento da razão, né, meus irmãos? Lá na Idade Contemporânea, e a sua consolidação como principal forma de enxergar o mundo é a razão, não é? Então, daí a orientação do espírito da verdade, não é? Espíritas, amai-vos. E o segundo ensinamento, instruí-vos, para que, à luz da razão, possamos entender todo esse processo de espíritos imortais que somos, não é? Assim, nós vamos entender que um pai misericordioso não vai deixar um filho pagar penas eternas, não é verdade? Nós vamos entender a reencarnação à luz da fé raciocinada. E ela nos traz a coerência que nós mesmos somos os artífices do nosso destino. E essa é a nossa melhor encarnação para semearmos um futuro promissor, não é verdade? Miramês nos diz que a doutrina dos espíritos certamente se tornará crença comum de todos os povos, por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus.
Ainda mais, o seu progresso é mais rápido do que foi o cristianismo por ter vindo em época diferente, onde a própria ajuda, né, a ciência vai dar com as suas descobertas. Então, enquanto o cristianismo ele gastou quase 2000 anos para percorrer o mundo, não é? A doutrina dos espíritos, revivendo Jesus, o Cristo redivivo, né, meus irmãos, ela faz essa viagem em menos de 200 anos, usando o quê? Os meios que a própria ciência desenvolveu na força do progresso, que ela precisou, assim, com essas instruções, a gente vai entender que o cristianismo ele precisou destruir os conceitos equivocados que se fazia do nosso Deus, transformando de Deus punitivo a Deus amoroso, e ao tempo do espiritismo, que já teve esse pé na estrada dada pelo Cristo, ele vai ter que edificar, espalhando a toda parte, não é? Com os meios de comunicação que hoje temos, por exemplo, estamos aqui na internet, em tempo real, falando para o mundo, espalhando a fraternidade, o que o Espiritismo nos traz. Fora da caridade não há salvação. Vamos à questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo vem contribuindo para o progresso e para o resgate da presença de Deus, a expressão da divindade em todas as coisas. O materialismo, ao contrário, é uma chaga, né, da sociedade. Afasta-nos do Pai e a causa primária de todas as coisas. Nós não podemos nos afastar dele. Miramês nos diz que crer somente na matéria é colocar uma pedra no caminho da esperança, é apegar-se aos bens transitórios. Então, a doutrina dos espíritos, através da comunicação deles, vai comprovando que a vida continua. Quantas mães foram consoladas pela abençoada mediunidade de Chico, né? Através das cartas recebidas de seus filhos. Jesus deu esta certeza da imortalidade quando materializou-se, né, ao terceiro dia da desencarnação. A missão do Espiritismo é fazer crer a todos os povos essa verdade, que a vida continua. E a própria ciência, nos dias atuais, vem trazer a sua contribuição dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Nada morre. Muda a roupagem do nosso corpo, não é? Quando reencarnamos. Então, a doutrina dos espíritos é dos espíritos e eles nos falam sobre o reino da vida espiritual, onde eles habitam. Quando o homem é materialista, se a vida não continua, para que vai servir ele melhorar-se, não é? Então, eles são, com toda certeza, levados a crer, né, que o que tem que aproveitar é por aqui mesmo, entendeu? Então, nós precisamos compreender isso, entendendo a lei de amor de Deus, fazermos cumprir, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, e os Espíritos do Senhor, diz Miramês, inspiram a todos os sábios do mundo, mesmo
aqueles que não acreditam neles. Então, ele lembra isso com muito bom para a gente ter a visualização do progresso. Por exemplo, se a gente lê o livro Ícaro Redimido, a gente vai ver como Santos Dumont e os irmãos Wright foram inspirados ao mesmo tempo para o progresso que impulsiona a humanidade na criação do avião, entendeu? Então, o Espiritismo contribui para o progresso de muitas formas que o bom observador pode cientificar. Vamos correr que eu estou atrasada. 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo, ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitaria os demais. Então, meus irmãos, o Espiritismo não é obra dos homens. Se o fosse, nós poderíamos temer que ele fosse fadado ao fracasso, né? Porque os homens são falhos. Quantas empresas potentes sucumbem? Não é verdade? Mas não é. Então, já discorremos sobre as dificuldades que o Espiritismo passou no Brasil e vamos recordar que quando Kardec foi designado para ser o codificador, a espiritualidade já tinha um plano B. Se ele falisse na missão, tinha Leon Denis para substituí-lo. Tem também o livro Aconteceu na Casa Espírita, que mostra como a espiritualidade está atenta. Esse livro é de Emanuel Cristiano. Ele relata a atuação obsessiva dos espíritos sobre os trabalhadores de determinada casa e frequentadores dela para que ela fosse destruída. Mas os benfeitores espirituais agiram, entendeu? E com esse livro vai ter um desenrolar totalmente controlado pela espiritualidade superior, com pleno cumprimento da lei de causa e efeito, e aquele mago obsessor que chefiava os espíritos obsessores reencarnariam, então, o mago como presidente da casa que ele quis destruir, e os seus ascetas como médiuns dessa casa. Então, nós sabemos que não estamos sozinhos em nenhuma hipótese. Aqui no JEPT, o nosso querido Paulo, iluminado irmão, que por inspiração do alto fundou esse grupo, precisou ficar afastado. Mas a espiritualidade nos fortaleceu para juntos, humildemente, conseguirmos ir dando pequenos passos na obra que o Paulinho criou com autorização da espiritualidade. Portanto, perseveremos no propósito fraterno e a gente vai chegar lá, não é? A 801. Meu Deus. O tempo escorre rápido nas nossas mãos. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo.
Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos. Embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que frutificará. Meus irmãos, por exemplo, a gente, por acaso, pode colocar uma criança para assistir à palestra brilhante do nosso irmão Vidal sobre os mundos quânticos, clássico, né, e espiritual? Eles vão entender? Claro que não, não é? É preciso amadurecimento para que o entendimento venha. Até para mim, eu tenho dificuldade, eu já assisti 3 vezes, entendeu? Então, para mim, que estou lendo, eu tenho dificuldade. Eu sei que tem cabeças aí mais brilhantes que pegam a coisa mais rápido. Bom, os benfeitores ainda têm muita coisa a dizer para os seres humanos. Aos poucos, né, esses esclarecimentos vão chegando. Então, hoje, a gente já vê fenômenos de transcomunicação instrumental, né? Comunicações com entidades não corpóreas através de meios técnicos, principalmente equipamentos de telecomunicações. Então, a gente vai concluir que todos, né, chega ao seu tempo que o benefício chega até nós. Vamos para a última. Meu Deus, já está muito tarde. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Aí a espiritualidade responde: desejarias milagres? Mas Deus se espalha a mãos cheias diante de vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, meus irmãos, o Pai, em sua sabedoria, nos mandou Moisés, que nos disse, por exemplo, não matarás. Jesus nos disse, é por isso que você não pode matar, você deve perdoar. E veio a doutrina espírita. Trazem minuciosos exemplos através das obras de André Luiz. O porquê a gente não pode fazer isso, né? Então, apressemo-nos em entender Jesus e deixemos o Cristo comandar os nossos sentimentos, de modo que o amor se transforme em diversas forças para nos mostrar a verdade pelos canais da esperança. Os milagres que se esperam, os maiores e os mais convincentes, têm a sua fonte na própria intimidade de cada um. A verdade deve ser sentida através da nossa autotransformação. Muita paz, meus irmãos. E agora, Itamar? Nosso querido Celso precisa falar. Não, eu acho que o Celso... Desculpa. O Celso pode continuar, não tem problema não, à vontade. Não precisa acelerar também não, viu, Celso? Eu corri muito. Nós, desculpa, Celso. tá? Você Somos nós. Então, pode conduzir isso tudo normalmente e a gente vai até terminar. Eu acho que é assim. Está bem. Por mim, está ótimo. Boa tarde, todo mundo. Eu nem queria, mas devido a intensos e
pedidos que chegam de todas as partes, eu vou continuar aqui, dar sequência no nosso trabalho, que faz parte. E a gente vai entrar no capítulo 9, da parte terceira, que é a lei da igualdade. Eu vou fazer o comentário aqui das 3 primeiras partes, que é a igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais. E, na sequência, nos outros sábados, virão as outras partes. Então, na questão 803, que fala da igualdade natural, a pergunta é o seguinte: todos os homens são iguais perante Deus? Resposta é simples. Sim. Não precisava falar mais nada aí. Todos os homens são iguais perante a Deus. Não tem diferença nenhuma. A diferença, quem faz somos nós, aqui, quando encarnados, que achamos que somos alguém. Essa é a diferença. Vem aquele clássico, sabe quem está falando, aquelas coisas todas, mas, a partir da divindade, todos somos iguais. As diferenças vão surgir aqui por interpretações errôneas dessa lei maior. Então, dando sequência na resposta. Os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todos. Daquela história, é criado simples e ignorante, sem saber nada de profundidade, e vai construindo o seu saber ao longo da jornada imortal do espírito. E a partir dessa longa jornada, vão surgindo oportunidades onde alguns se esforçam mais, outros nem tanto, e aí vão surgindo as diferenças. Continuando na resposta. Quando o homem diz o sol brilha para todos, está dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imagina. O sol brilha para todo mundo, isso aí é fato. Agora, tem gente que acha que deve ter um pedacinho melhor do sol, né? Um posicionamento geográfico, alguma coisa que vai privilegiar. Mas, na verdade, não é assim. E aqui embaixo a gente tem um comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Ele não excluiu ninguém, todos. Todos nascem com a mesma fragilidade. A partir desse nascimento aqui, a gente pode até ampliar um pouco o nosso entendimento. A gente pode imaginar que esse nascer aqui, ó, todos são criados com a mesma fragilidade. E se a gente traz o nascimento na matéria, né, todos nós precisamos de 9 meses de desenvolvimento no útero e precisamos de mais tempo para administrar a coordenação neuromotora, aprender a andar, falar e tal. Todos partem do mesmo ponto. E estão sujeitos às mesmas dores. Olha só, as mesmas. Não há privilégio. Não há ninguém que tenha sangue azul e o outro não tenha. Não há privilégio. E o corpo do rico se destrói como do pobre. A ferramenta que serve para o rico é a mesma que serve para o pobre, e ela tem o mesmo fim, o mesmo destino. Do pó veio, do pó volta. Ponto. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Ele reforça a pergunta aqui, se todos são iguais perante a Deus. Sim, todos são. Não há privilégio no nascer, não há privilégio no desencarnar, deixar o corpo. É tudo a mesma coisa. De onde vêm as desigualdades das aptidões, que é a próxima parte? Questão 804, melhor. Porque Deus, olha a pergunta que ele faz. Porque Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões. Ele está questionando Deus. Ó, como assim? Por que Deus não fez isso? Bobinho ele, né? O cara está querendo entrar na mente divina, criadora suprema, e está questionando, por que você não fez isso? É como se eu estivesse falando com meu irmão, cara, por que você não comprou aquilo? Gente, aí, a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, simples, ignorantes, a partir do seu crescimento, tal. Entretanto, aqueles que tiveram um maior número de encarnações são mais experientes. Meu amigo, quem chegou antes, senta na janela.
Você chegou agora, quer sentar na janela? Não pode, amigo. Você tem que caminhar, tem que comer feijão pra caramba, tem que vivenciar, aprender um monte de coisa, superar a si mesmo, as suas dificuldades, suas imperfeições. Tem que fazer isso. Ninguém constrói uma casa começando pelo teto. Então você tem que ter uma base, tem que começar ali, como todo mundo. Agora, olha o que ele diz. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade. Ó, na vontade com que trabalham. Aí, o Vidal lembrou ali mais cedo a parábola dos trabalhadores de última hora. Né? Ali naquela parábola tem um pessoal que começa a trabalhar, tem um pessoal que não quer nada, não é isso? Todos, no seu devido momento, chegam para trabalhar. Mas eles trabalham. Ele está falando aqui da galera que não faz nada. Fica ali. Não, amanhã eu vou. Deixa a vida me levar. Meu amigo, não faz isso não. Você vai parar onde? Toma as rédeas da sua vida e segue firme. Põe a mão no arado e olha para frente. Então, a diferença acontece aqui. Então, uma criatura que encarna há mais tempo, vivencia mais coisas, erros e acertos, vai se corrigindo. Obviamente, ela vai estar um pouquinho mais à frente nessa vivência. Mas isso não lhe coloca numa condição de superioridade moral, porque se ela achar que é superior moralmente a quem quer que seja, ela já está entrando no erro. Tá certo? Então, aqui, ó. Vou repetir. Deus criou todos os espíritos iguais. Entretanto, aqueles que tiveram um maior número de encarnações são mais experientes. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham. Vontade esta que constitui o livre-arbítrio. Eu não vou fazer isso, não, porque eu sou reencarnacionista, eu vou deixar para a próxima. Pelo amor de Deus. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes garante aptidões diversas. O esforço é recompensado. Imagina, você vai fazer um concurso, aí tem a galera que estuda, esquece final de semana, praia, futebol, churrasquinho na laje, foco no estudo. O outro não. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, não está fazendo nenhuma nem outra. Aquele que foi para o sacrifício, renunciou em prol de si mesmo, superando as suas dificuldades e obtendo um resultado favorável lá na frente, caramba, é óbvio que ele vai conquistar mais coisas do que aquele que não fez. Aquele que não fez vai dizer para ele assim, pô, que sorte você deu, hein? Poxa, que sorte, hein? Não é assim que funciona. Então, é importante. Veja, a variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, toda criatura é útil, não importa o estágio onde ela esteja, ela contribui de alguma forma nessa grande obra, nessa natureza. A lei de igualdade ela está revelada em todas as situações da vida. Né? Agora, da forma como eu me posiciono, vai me colocar sentado na janela ou afastado da janela. Veja, o que não pode ou não sabe fazer, o outro faz. Por isso que a gente aqui está em grupo. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma adaptação, né? Nós adaptamos o estudo que era um estudo inicial, porque nós fazemos parte de uma equipe. Então, um não conseguiu, nós unimos esforços, a Norminha falou isso, e conseguimos ir adiante, porque é um propósito. Nós queremos atingir um objetivo, e as nossas aptidões vão sendo colocadas, e somadas, nós chegamos a um objetivo comum. Crescemos juntos. Essa é a ideia. Né? Então, é assim que todos têm um papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, é necessário que habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso aqui, do seu,
venham habitá-lo para dar-lhes o exemplo. Interessante, né? Quem sabe mais tem condição de ajudar, né? Aí, às vezes, a gente vê ao longo da humanidade, nem vou falar de que sejam de outros mundos, mas espíritos que já desenvolveram as suas aptidões antes, buscaram com foco. A gente vê ao longo da história da humanidade espíritos que destacam muito na época em que estão, por questões morais, questões de intelectualidade, questões de sabedoria, de conhecimentos, que se destacam. E esse destaque, ele não nasceu ali naquele momento e virou o cara da época. Não é assim. Ele já vem buscando esse desenvolvimento ao longo, porque foi permitindo a ele encarnar aqui para também utilizar todo aquele aprendizado, todo aquele conhecimento que não se desperdiça, para que pudesse ajudar aqui a colaborar com o crescimento da humanidade que aqui está. Então, a gente percebe que, de vez em quando, ou de vez em sempre, aparece alguém que se destaca muito naquela época em que está. Questão 805. Apesar de um mundo superior, não, esquece. Ao passar de um mundo superior a um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades já adquiridas? Veja bem, o que esse espírito do mundo superior, um espírito mais elevado, adquiriu, ele não vai perder. De jeito nenhum. Né? Ele não, o conhecimento, a elevação moral, nada disso se perde. Pode ser que fique arquivada, pode ser que não seja necessário ele usar todas as habilidades, as aptidões num planeta superior. Talvez, para um planeta inferior, desculpa, talvez naquele planeta inferior, onde ele reencarne como um professor, alguém que vai ajudar, ele tenha doses para ministrar ali. A Norminha leu aqui, e a gente lê isso. Né? A doutrina, ela chega no ponto em que a humanidade está pronta para entender certas coisas. Não se distribui conhecimento, não se desperdiça. Então, é necessário que a consciência num planeta inferior amadureça um pouco mais para receber mais informações. Mas isso não quer dizer que não venham espíritos de uma estirpe superior trazer ensinamentos. O maior dele foi Jesus. Trouxe tudo. Entendemos tudo? Não. Né? E tem aquela passagem. O que eu não disse agora, e o que você não entendeu agora, lá na frente vem uma nova forma para que você possa entender. Um novo instrumento chegará para que você, avançando nesses séculos que estão por vir, desenvolvendo seu entendimento, a sua consciência, a sua percepção, os seus valores morais, você tenha mais condição de entender. Pode ser que não está nas entrelinhas, né? Pode ser que não entenda tudo, mas vai entender um pouquinho mais do que entendeu hoje. Tanto isso é verdadeiro que aqui no Livro dos Espíritos tem algumas questões que eles não respondem. Tem umas que falam, falta para você um sentido, falta para você uma coisinha que não dá para você entender agora. Uma delas, vou lá, tá? Uma delas, é a questão 10 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, parte 1. A pergunta é feita assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta clara, não. Mas não por quê? Ele ainda não tem a capacidade necessária para compreender isso. Nós estamos aqui. Compreendemos a natureza íntima de Deus hoje? Não. Falta-nos. Para a gente chegar, sentar na janela para entender isso aqui, falta. Né? Então, a gente tem que ir devagarinho, né? Devagarinho, e admitindo a nossa pequenez, que isso é um processo de humildação, e a gente vai conseguindo, com passos de formiguinha, mas sempre indo adiante, né? A gente vai conseguir. Então, a resposta é assim, vou perguntar de novo. Ler a pergunta de novo. Ao passar de um mundo superior a um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades já adquiridas? Olha a resposta. Sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, antes de encarnar, um corpo físico mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve antes.
mas sempre para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Imagina, um espírito superior, imagina um espírito bonzão, superior mesmo. Ele vai entrar num corpo aqui, num planeta de provas e expiações, ele vai conseguir expressar toda a sua potencialidade? Esse nosso corpo tem limitações. Ele é adequado para aquilo que a gente tem aqui. Lembrando que Jesus, quando chega próximo de terminar a sua missão, lá nos 33, né, o corpo já não aguentava a potência daquele espírito. Não aguentava. Quer dizer, se não houvesse a crucificação, aquele corpo não aguentaria. Aquela usina, aquele troço lá dentro, já a missão foi de 3 anos. Né? O suficiente para que ele chegasse, desse recado e retornasse à condição do espírito superior. Tá legal? Tem um comentário de Kardec aqui, ó. Assim, a diversidade de aptidões que existe entre os homens não tem relação com a natureza íntima de sua criação, tá? Mas com o grau de aperfeiçoamento que cada um já alcançou como espírito durante as várias encarnações. A natureza íntima de criação, todo mundo parte do zero, mas tem a ver com o que caminhou, com o que percebeu, com o que entendeu, com o que experienciou, com a vontade soberana de querer. A gente estava falando aqui antes, foi até a Beth que falou, daquela questão do chegar, crescer, né? A gente ir adiante. Então, tá? Portanto, Deus não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões. Não foi Deus que criou. 2 caras vão sair daqui para... A gente está no Rio, né? Vão daqui para São Paulo. Um vai em linha reta, o outro vai por Minas, Goiás, Amazonas, tal, o outro chega primeiro. Ele foi com foco, foi com determinação. Acabou. Os 2 saíram na mesma condição. Os espíritos foram criados na mesma condição. Agora, a predisposição que ele tem, o outro tem. Todo mundo tem. Agora, dar vazão a isso, ter foco, buscar, entendendo a cada encarnação, superar a si mesmo, vai variar de um espírito para outro. E está tudo certo. Está tudo certo. Não tem que ter julgamento. Vamos lá. Então, Deus não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões, mas permitiu que espíritos com diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar no progresso dos mais atrasados. Isso acontece o tempo todo em planetas como o nosso, sempre vem espíritos luminares trazerem informações, orientações e tudo mais. Também permitiu esse contato para que os homens, tendo a necessidade de uns dos outros, compreendam e pratiquem a lei de caridade que deve unir-nos. Tá? Vamos nas desigualdades sociais, que é a questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Essa pergunta aqui o Kardec ele fez porque ele gosta de fazer perguntas para ter resposta para confirmar alguma coisa. Mas, olha, se a lei da igualdade é uma lei da natureza, as desigualdades não podem ser. Tanto faz se é social, não pode ser. Tá? Não, a resposta não. Ó. Vou ler de novo. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Por tudo que a gente já falou aqui. Né? A disposição que cada um tem de enfrentar a sua jornada. 806. Essa desigualdade social desaparecerá um dia? Olha a resposta. Somente as leis de Deus são eternas. Apenas isso. O que é criação do homem é mutável. O que é criação da humanidade é mutável. Se transforma ao longo do tempo. Tanto que tem uma lei aí que nada se perde, tudo se transforma. Vai se transformando. Costumes, interesses, conhecimento, vai tudo se modificando, tudo que é criação humana. Agora, as leis eternas e imutáveis, essas vão nos acompanhar onde a gente está. Onde esteja, onde esteve. Somente as leis de Deus são eternas. Não veem a desigualdade social diminuir pouco a pouco, todos os dias?
Olha as conquistas que nós conseguimos hoje, em 2023, as conquistas sociais, todos os avanços, esforços de mentes reunidas com entendimento para resolver questões que a humanidade vem trazendo há muito tempo. Dentre essas mentes reunidas, encarnaram espíritos comprometidos com esse progresso. E a partir do momento que eles puderam ser ouvidos, foram influenciando outras pessoas, outros espíritos, e nós temos um movimento mundial, né, de melhorar as condições sociais no mundo todo. No mundo todo. Então, é um processo natural que tem a ver com o próprio progresso da humanidade, do planetinha que a gente está. Legal? Aqui, ó. Desaparecerá quando o egoísmo, olha que bacana, o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, aqui no nosso planetinha, egoísmo e orgulho ainda estão por aqui, fazendo a sua graça. Mas nós já começamos a olhar de uma maneira diferente para essas graças que o orgulho e o egoísmo vieram ou vêm fazendo até agora. Nós já começamos a perceber que existe um caminho diferente. Nós começamos a perceber que para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir para o próximo degrau, a gente precisa olhar para essas duas características que nos prendem à condição inferior. Isso é importante. Chegará o dia em que os membros de uma grande família, ou melhor, chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se olharão, mas levando em conta a maior ou menor pureza do sangue. Ninguém vai perguntar mais se é sangue azul ou não. Apenas o espírito pode ser mais ou menos puro. Isso não depende de posição social. Depende da característica, do esforço, da vontade que esse espírito tem em modificar-se. Depende do ânimo que ele tem. Isso é fundamental. Se ele chegou antes e teve a oportunidade de se auto-melhorar, beleza, ele vai chegar lá na frente. Se ele chegou antes e ficou ali nos desvios, nos letreiros luminosos, que são desvios, no seu tempo ele vai chegar também. Questão 807. O que pode pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para, em benefício próprio, oprimirem os que lhes são inferiores? Esse cara não sabe nada. Ele acha que está bem. Se esse espírito aqui, se essa pessoa conhecesse a lei de igualdade, lei de ação e reação, todas essas leis superiores, fatalmente ele já estaria numa posição diferente, porque ele já teria experienciado na própria pele, nas diversas encarnações, que essa superioridade por posição social não o eleva, apenas atrasa a sua caminhada e o mantém na inferioridade. Então, vamos lá. Esses merecem a condenação. Essa condenação aqui não é a condenação que a gente entende, né? Esses merecem uma reconfiguração dos seus pensamentos. Merecem refazer a sua história. Merecem reencarnar. Merecem fazer tudo de novo. Fazer as mesmas matérias. A pior coisa, a grande dificuldade com um aluno que não passa de ano, a gente fala passa de ano, né? Passa de ano. Só o aluno que não sabe que não passa de ano. Ele vai passar de 23 para 24, então ele passou de ano. Ele não sabe, mas ele passou também. Então, a maior dificuldade do aluno que não consegue aprovação na série, na instituição onde ele está, não é o simples fato dele não ser promovido para a próxima. É ter que fazer aquela que ele ficou retido, tudo de novo. E ele já conhece aquilo. Olha o peso. Aí o cara tem que ter um esforço muito grande para não desanimar na jornada. E deixar aquilo, sabe, aquele desânimo, que, pô, isso eu já sei e tal, e tem que buscar um esforço muito grande para se superar. Esse é o grande lance. Tá? Então, aqui, ó. Esses merecem a condenação. Pobres e infelizes serão também oprimidos e sofrerão em encarnações futuras tudo que fizeram os outros sofrer. Então, aqui a gente tem a lei de ação e reação, a lei da reparação, né, causa e efeito. Quer dizer, fica mais... eles merecem condenação, fica muito pesado.
Parece que o cara vai ser condenado, jogado no exílio, numa prisão, lá não sei aonde, no meio do oceano, e vai ficar lá para sempre. Esse tipo de condenação. Não é isso. Ele vai ter que se encontrar com a sua própria consciência e avaliar os seus próprios atos. Avaliando a sua consciência, seus próprios atos, vem a tal da condenação, porque ele vai o quê? Caramba, o que eu fiz? Perdi uma oportunidade. Então ele vai implorar, vai pedir por uma outra. E será atendido de acordo com as suas necessidades e merecimentos, lembrando que haverá necessidade de fazer a reparação. É isso, tá? Eu acho que eu termino por aqui, senão eu vou falar até amanhã e vocês. Tá bom, gente? Muito bom, o Celso. Você pode fazer, então, meu amorzinho, a prece de encerramento para a gente? Agora, está todo mundo pronto? Então, vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, buscando a harmonia desse ambiente, nos colocando sempre à disposição dos nossos amigos, mentores, instrutores, sob a orientação do nosso querido mestre e amigo Jesus, com as bênçãos e a permissão do nosso Pai. Com grande alegria, mais uma vez, chegamos ao final de um estudo, no sábado, com muita determinação, com muita vontade, muito ânimo, e, sobretudo, com muita humildade em aprender. Pai querido, te pedimos proteção para os nossos lares, familiares, entes queridos, todos aqueles com os quais temos algum tipo de relação, próxima ou não, mas pedimos a proteção para essa grande família humana, as bênçãos, direcionamento, pensamento lúcido, para que a gente possa, num prazo mais curto, superar o egoísmo e o orgulho que ainda nos prendem aqui nesse momento. Por isso, mais uma vez, de pensamentos elevados, pedimos a tua permissão para encerrarmos esse grupo de estudo, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus.